Sejam bem-vindos ao canal A Jornada da Alma. Audiobook O Meu Êxodo, capítulo 18. A coragem de atravessar o impossível. Inspirado no capítulo 14 do livro de Êxodo, escrito e narrado por Graça Barros. O 14º capítulo de Êxodo apresenta uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, a travessia do Mar Vermelho. Independentemente de interpretação religiosa, essa narrativa simboliza um momento que todos nós enfrentamos em algum ponto da vida. Há dias em que parece não existir saída. O passado nos persegue, o futuro ainda não se abriu e ficamos parados entre o medo de voltar e a incerteza de seguir em frente. Quem nunca viveu um momento assim? Uma decisão difícil, o fim de um relacionamento, uma mudança de carreira, uma perda inesperada, ou aquele instante em que tudo parece dizer que não será possível continuar. É justamente nesses momentos que descobrimos quem realmente somos. A primeira reação costuma ser o medo. O medo nos faz imaginar o pior. Ele aumenta os obstáculos antes mesmo de tentarmos superá-los. Mas o medo não é um bom conselheiro. Ele existe para nos alertar, não para controlar nossa vida. Outro ensinamento importante desse capítulo é compreender que grandes desafios exigem movimento. Enquanto permanecemos paralisados, nada muda. O primeiro passo nem sempre resolve tudo, mas rompe a inércia e abre espaço para que novas possibilidades apareçam. A razão analisa os riscos, a emoção sente a pressão do momento, mas a consciência pergunta: e se eu tiver mais força do que eu imagino? Essa pergunta transforma a maneira como enxergamos os desafios. Em vez de olhar apenas para o tamanho do problema, começamos a perceber o tamanho da nossa capacidade de enfrentá-los. Êxodo 14 também nos ensina que algumas portas só se abrem quando temos coragem de caminhar até elas. Esperar que todas as respostas apareçam antes da ação é permanecer preso no mesmo lugar. A vida revela novos caminhos à medida que avançamos. Se aquele povo não desse o primeiro passo, o mar não se abriria. A vida revela novos caminhos à medida que avançamos. Talvez a maior lição desse capítulo seja compreender que aquilo que hoje parece impossível pode ser apenas um desafio que ainda não tivemos coragem de enfrentar. Toda grande conquista começa com alguém que decidiu dar o primeiro passo, mesmo sem enxergar o fim da caminhada. Porque o verdadeiro êxodo começa quando deixamos de alimentar o medo e passamos a alimentar a coragem. E toda alma que escolhe atravessar seus próprios mares descobre que do outro lado não existe apenas uma nova paisagem, existe uma nova versão de si mesmo. Reflexão final do capítulo. Sempre haverá um momento em que a vida colocará você diante de um grande desafio. Nessa hora, você poderá escolher entre permanecer onde está ou dar o primeiro passo. A coragem não elimina o medo. Ela apenas mostra que existe algo mais importante do que ele. Às vezes, o caminho só aparece quando você decide começar a caminhar. Até o próximo capítulo.